Hoje eu começo a entrevista com uma frase que diz: não procura psicólogo quem tem problemas, porque problemas todo mundo tem. Procura psicólogo quem quer resolvê-los. E hoje eu estou aqui com a psicóloga, batendo um papo, Deusirene Moreira. Vamos lá? Muito obrigado mesmo. Eu sei que sua agenda é muito lotada, conceder esse espacinho pra gente, mas isso é um carinho que a gente está fazendo pro público também, para tirar algumas dúvidas que eles possuem, né? E a gente vai falar sobre depressão, que eu acho que é o que hoje mais está focado para as pessoas. As pessoas estão com muitas dúvidas sobre esse assunto. E a primeira pergunta eu gostaria de fazer: qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Vamos lá. O psiquiatra é uma especialidade da medicina. Uma especialização, né? Você cursa medicina e depois se especializa para tratar dos problemas da saúde mental em psiquiatria. A psicologia não é medicina, e a psicologia trata, na verdade, do comportamento humano, das dificuldades que as pessoas têm, para promover maior qualidade de vida e ajudar, inclusive, nos transtornos. O psiquiatra prescreve medicação, o psicólogo não é autorizado para isso, ele só trabalha com as terapias. E começando a falar sobre depressão, quais são os primeiros sintomas de depressão? As pessoas às vezes confundem, né, uma tristeza com depressão. Então é importante que assim, o quadro ele seja composto de alguns sintomas, muitas vezes sintomas físicos e sintomas psicológicos ou de ordem comportamental mesmo. Choro frequente, aquela apatia, aquele desânimo, não tem vontade de fazer nada, perde o prazer da vida, e a gente chama de anedonia. Então, uma completa falta de prazer. A gente costuma dizer, a pessoa vê a vida cinza, é monocromático. Entendi, perde o colorido da vida, né? Total. E existem sintomas físicos também associados, dores no corpo, dor de cabeça, muitas vezes problemas até no estômago também, má digestão, azia, está associada a esse quadro. Então não dá para fechar com alguns sintomas, mas existem todo um quadro de sintomatologia. E a crise de ansiedade é a primeira fase dessa depressão ou não? Ou é um outro assunto? Não necessariamente, mas a ansiedade está ligada à depressão. Esse pode ser um dos sintomas que caracteriza a depressão. A gente costuma dizer que é até uma moeda com duas faces, né? Depressivo de um lado, ansioso do outro. Então, uma ansiedade pode levar à depressão, como também uma depressão pode levar a um quadro de ansiedade. E quem já teve essa crise de ansiedade, ela pode vir a ter outras vezes? Ou isso é a crise de ansiedade e já vem a depressão ou não? Isso, crise de ansiedade pode ser... Pode ser alguma coisa isolada. A ansiedade é um transtorno psicológico, tem um CID, né, uma categoria como doença, e a depressão é outra, entendeu? Então não tem que necessariamente estar junto. Então a pessoa pode ter uma crise de ansiedade e não deprimir. Entendi. Como ela pode também estar depressiva e não ter ansiedade, mas é muito comum você viver os dois quadros. E a depressão, na verdade, ela acontece, tem uma faixa etária, acontece a maioria das vezes em qual idade, ou todas as idades pode passar por isso? Todas as idades, na verdade, podem ser acometidas de depressão. Até uma criança, ela pode enfrentar uma depressão. Mas, assim, é mais comum de 20 a 40 anos a pessoa viver esse quadro de depressão. Mais comum nessa faixa etária. Problemas financeiros podem vir a causar depressão? Ajudam, podem ajudar. É uma coisa importante que a gente destaque aqui. Às vezes você perde um ente querido e você não deprime. Você perde um emprego e você não deprime. Mas às vezes isso pode acontecer também. Então vai depender da constituição, de fatores genéticos, inclusive, porque se há sim alguém na família, uma mãe, um pai, um tio, avô, um avô, há uma probabilidade maior, há uma predisposição, mas isso também não quer dizer que se minha mãe é depressiva eu serei, mas são fatores que vão contribuir. Agora, saindo um pouquinho dessa parte, queria falar sobre o pós-parto. Hoje a gente vê que muitas mulheres sofrem com depressão pós-parto.
O que é essa depressão? É a vontade de não estar perto do filho? É a perda de alguma coisa que ela tem e não tem mais, porque eu acho que é parte onde se livra, não sei se é a palavra mais correta, mas que ela deixa o neném não estar mais sob seu comando e sim estar sozinho. Tem alguma coisa a ver? A depressão pós-parto é uma depressão que tem sido estudada muito, não se há ainda uma definição com relação às causas, mas muito provavelmente é uma resposta que a parturiente dá aos hormônios, né? Há uma oscilação muito grande. Progesterona, a prolactina, a produção do leite. Então, quando na verdade o bebê nasce, né, a prolactina está lá no alto, mas a progesterona cai. Então, a resposta que essa pessoa, essa mulher dá a essa oscilação hormonal pode muito contribuir para essa depressão pós-parto. Como também, por exemplo, no início de menopausa, né? Também na perimenopausa é possível, num período de TPM, a mulher experimentar. Então é porque depende da constituição de cada uma pessoa e a resposta que ela dá. Não significa que a mãe não tem amor pelo seu filho. Não, de jeito algum. Agora, existem os fatores emocionais envolvidos aí, como você citou. Viver com o bebê todo o tempo aqui dentro e depois não querer expulsá-lo por querer retê-lo, por querer protegê-lo. Ou mesmo, depois que o bebê nasce, é muito comum as mulheres olharem para o bebê e um senso de despreparo, de insegurança muito grande. Eu não tenho como lidar, eu não tenho como cuidar. Então são muitos fatores. Isso tem a ver com a sua história de vida também, com toda uma rede de apoio, se ela tem a família perto, em que momento esse bebê está nascendo. Todas essas questões emocionais podem contribuir. E a depressão tem cura? Essa é uma pergunta muito importante. Eu digo que a depressão tem cura a partir do momento em que realmente a pessoa cuida da sua depressão. Porque existe o hipertenso, existe o diabético, então a gente está falando de doenças crônicas que precisam de tratamento para que haja o controle. A depressão seria um pouco parecida, você realmente encarar, primeiro ponto, né? Não negar que você está... É muito difícil as pessoas aceitarem que elas estão doentes emocionalmente, psicologicamente, né? Psiquicamente. Ainda há um tabu, um estigma, isso é loucura, procurar um psiquiatra. É mais fácil falar que está diabético do que está com depressão. Com certeza. E a diabetes pode, inclusive, ocasionar uma depressão, uma hipertensão também. Então, é importante que a pessoa se cuide. E aí vem uma série de coisas para que ela tenha qualidade de vida. E aí ela pode entrar numa remissão. Não vai mais ter depressão. Agora, no momento em que ela não se cuida corretamente, essa depressão pode voltar. Existem as depressões sazonais. De acordo de tempos em tempos ela volta. Mas é importantíssimo manter a qualidade de vida, o tratamento. E tem assim um período pré-estabelecido já para essa cura ou não? Isso vai de paciente para paciente, como ele está vivendo essa situação. Isso vai de paciente para paciente, o que eu falei, a constituição, né, a história de vida de cada um, se há essa predisposição. Vai dar resposta, nós somos seres singulares, individuais e cada pessoa responde de uma forma diferente diante das situações da vida. E vai depender do tipo de depressão também. Ela pode estar enfrentando uma depressão leve, ela pode estar enfrentando uma depressão por uma perda, mas ela pode estar enfrentando uma depressão já crônica. Então, vai depender do tipo de depressão, porque a depressão também ela pode ser definida, né, de acordo com os graus de intensidade. E qual a importância da família nesse tratamento? A importância é vital. É importante que a pessoa que está vivendo essa situação, ela tenha o apoio, ela tenha a compreensão da família. Muitas vezes a família, por desconhecer os sintomas, a pessoa não tem mais prazer de nada, ela não tem vontade de levantar. Aí vai dizer que ela é preguiçosa, que ela não quer trabalhar, né, que ela está, fazendo o corpo mole, como dizem. Mas ela está doente. E é importante que a gente compreenda isso. Isso é doença. A Organização Mundial de Saúde já tem dito, a estimativa era que em 2020 seria a segunda causa, né, de doenças, de incidência da população.
E hoje, em 2015, nós já estamos experimentando isso. É a segunda doença e, detalhe, uma doença que leva à morte. Então, assim, é a segunda causa de morte. Então, é assustador. É pensar assim, na população mundial, 7% da população enfrenta a depressão. Então, é um número grande. Bem grande. Eu gostaria muito de agradecer por essas respostas. Não. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque muita gente tem dúvida sobre esse assunto. E eu termino essa entrevista aqui dizendo que depressão não é sinal de fraqueza. É sinal que você foi forte durante muito tempo. Vocês já sabem, tem um papo reto. Chegou agora a hora do seu papo reto. O que é o papo reto? Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Só que tem um problema. A gente só tem 1 minuto. Então, vamos tentar agilizar. Vamos começar? Começou, deixa eu sortear. Noite ou dia? Noite. Noite. Morro de rir quando? Meu marido faz coisas engraçadas. Não saio de casa sem? Batom. Inveja. O que vem esse nome pra você? O que significa? Inveja, despeito. Despeito. Filme preferido? Dramas. Frase de motivação? Sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Nossa, esse é profundo. No meu consultório sempre tem? Água. Ganhou na loteria. Primeira coisa que você faria? Viajar pelo mundo. Uma saudade. Meu pai. Rede social preferida? Facebook.